Agora São Paulo, o assunto de hoje de Danúbia Braga. Amigos e familiares acabam de chegar aqui no velório da Tainara Santos, a mulher de 31 anos que morreu depois de ser arrastada por mais de 1 quilômetro. O ônibus acabou de chegar aqui com os amigos que vieram então da comunidade onde Tainara vivia. A gente traz essa notícia triste, o corpo de Tainara está para chegar daqui a pouquinho. Ela morreu na quarta-feira, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, depois de ficar ali 25 dias internada, depois de ser atropelada e arrastada por um homem na marginal do Rio Tietê. O corpo será velado daqui a pouquinho, agora a partir das 8 da manhã, mas o corpo ainda não chegou aqui no cemitério da Vila Alpina, na zona leste de São Paulo, e a gente vê justamente nesse momento, olha, uma bandeira com o rosto da Tainara, e aí tem uma homenagem dizendo que você é uma mulher de força. Uma homenagem, então, das pessoas da comunidade para Tainara, que infelizmente perdeu a vida de uma forma tão brutal depois que esse homem a atropelou. Toda a comunidade veio com ônibus que foram disponibilizados, ônibus públicos, né, pela Prefeitura de São Paulo, para que pudessem prestar suas últimas homenagens. Tainara, que deixa 2 filhos, um menino de 12 anos, uma menina de 7 anos. Ela estava internada no Hospital das Clínicas desde o dia 29 de novembro na capital paulista. Passou por cerca de 5 cirurgias de alta complexidade. E aí agora, então, esses amigos, familiares vindo prestar suas últimas homenagens. Daqui a pouco deve começar, então, o velório da Tainara, sepultamento previsto para acontecer a partir do meio-dia. A gente lembra que Douglas Alves, que é esse homem que arrastou a Tainara por mais de 1 quilômetro na marginal do Rio Tietê e não prestou socorro, fugiu. Ele está preso, vai responder agora por feminicídio. Ele está preso desde o dia 30 de novembro. A gente vai seguir acompanhando esse assunto difícil, que deixa a gente com o coração assim despedaçado, em saber que essa, infelizmente, não é a última mulher que passa por uma situação dessa e que fica, acho que como sociedade, para que os pais eduquem, né, os seus filhos a nunca agredirem uma mulher, que os pais também eduquem as filhas a não aceitarem nenhum tipo de agressão. É uma dor quanto jornalista acompanhando esse caso desde o começo, como mulher também. É um dia bem difícil, porque a gente só tenta imaginar a dor da família da Tainara. Volto com vocês no estúdio. É uma situação bem terrível mesmo. Nossa solidariedade a toda a família da Tainara nesse momento. Muito obrigado, viu, Danúbia Braga? E é assunto para a gente trazer aqui para a conversa a Deise Ciocari e o José Maria Trindade, que estão analisando os principais assuntos de hoje. Nas últimas horas a gente teve um feminicídio em Jaboticabal, também com muita agressividade, uma morte de uma mulher por marretada. Tivemos a agressão de um servidor público na capital federal contra a companheira e o filho dela também. E além disso, Deise Ciocari, a gente falou muito do crescimento dos feminicídios e tentativas nesse ano de 2025, não só em São Paulo. Talvez esse caso da Tainara seja a face mais explícita da crueldade, né? O requinte de crueldade utilizado na morte da Tainara é o que chamou mais a atenção no Brasil. Mas o fato é que a gente está num cenário que precisa dar um basta nessa violência contra as mulheres. Não, Deise, tem alternativas para isso? Tem, Nonato. Se as políticas públicas elas forem aplicadas de forma coerente, porque aqui no Brasil só ser mulher já é um fator de risco, né? Isso é uma barbaridade. A gente tem dados de que no último ano, agora nesse ano de 2025, até outubro, 3.700.000 mulheres sofreram violência doméstica. A gente estava falando aqui de São Paulo. Em São Paulo foi o maior número de homicídios por violência de gênero, por gênero, desde que a série histórica começou a ser medida em 2015. Então, foram 53 mulheres assassinadas simplesmente por serem mulheres. E é impressionante como todo dia a gente vê esses casos sendo cada vez mais recorrentes, né? A gente teve agora esse caso desse servidor público, o da Tainara é uma das maiores
eu não encontro outra palavra que não seja barbaridade, porque é uma barbárie isso que a gente está vendo. E esses números, eles só crescem. Mas a gente tem uma lei que é muito forte e ela é muito boa, que é a Lei Maria da Penha. Mas ela precisa ser aplicada. É necessário que o Estado faça o acompanhamento dessa vítima, que aquele agressor, o agressor recorrente, ele não tenha mais acesso a essa vítima. E isso muitas vezes é esquecido. A vítima denuncia, mas o agressor continua livre. Se coloca uma medida protetiva ali, mas ele consegue chegar nessa vítima. Precisa também que a assistência social faça um trabalho mais forte para que essa mulher, muitas vezes, não se sinta compelida a voltar a esse agressor, porque ela não tem uma estrutura formal fora de casa que lhe dê sustentação. Então, sim, Nonato, a gente tem uma lei que funciona, a gente tem uma lei que pode ajudar as mulheres, mas a gente precisa que o Estado seja bem mais eficiente em relação a isso. Pois é, Zé, são muitos os casos de feminicídio, assim como a Deise trouxe para a gente. De fato, esse da Tainara é o que mais chama atenção nos últimos tempos, nos últimos dias. E a impressão que eu tenho é que mesmo que existam leis, Lei Maria da Penha, a do feminicídio, alguns homens, os agressores, eles riem da cara dessas leis, porque o número de casos só aumenta. Tem como mudar isso na sua avaliação? O que falta para que esses homens sintam medo e para que eles sintam mais intimidados? É um processo, e um processo que vem evoluindo, né? Antigamente sempre houve muita violência contra a mulher e violência doméstica, né? Contra a mulher, contra filhos, contra parentes, contra idosos. A violência contra idosos, ela é altíssima, né? A Damares Alves, senadora, me mostrou dados de violência sexual contra idosos que me assustaram, para você ter uma ideia. Então, a violência interna sempre foi tratada como uma espécie de tabu. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Era a fala. Me disse aqui o Sandro Avelar, secretário de Segurança Pública, que adotou um sistema eficiente aqui de proteção à mulher, né, que impede o agressor de chegar próximo à mulher, de que os vizinhos ligam para a polícia para reclamar do som alto e não ligam para a polícia no caso de violência ou de briga dos vizinhos, né? Para se ter uma ideia, é uma cultura e é preciso mudar isso. A violência contra a mulher invadiu, sim, o coração do poder aqui em Brasília. Um funcionário público da AGU, muito bem pago, salário de R$25 mil por mês, foi o salário que ele recebeu agora no último, né? Batendo na mulher e no filho da mulher, no enteado. O que há de novidade nisso tudo são as imagens que agridem, nesse caso da Tainara, agride a todos, não há quem não fique triste, não pense na situação dessa moça, não pense na situação da mãe que vai ficar sem uma filha, eu fiquei sem um filho, eu sei o peso que isso é, a dor que isso provoca. E provoca muito mais em saber que não tem fim, que não é através de mudança de lei, porque as leis recrudescem nas penas e o processo continua. Então é preciso mudar a raiz, ou seja, a formação desses homens, desses filhos que nós estamos criando.